câmera. Desliga a câmera. Primeira coisa, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Alice Ferrante, sou terapeuta sistêmica, com ênfase em constelação sistêmica e especializada em codependência. E hoje eu estou aqui para falar sobre a prosperidade e o acolhimento dos pais. Né? Aí você me pergunta assim, o que tem a ver prosperidade com o acolhimento dos pais? Aí eu te respondo tudo, tem tudo a ver. Então, se você é a pessoa que não conheceu seu pai, não conheceu sua mãe, ou se você julga seu pai ou julga sua mãe, ou você tem problemas que está sempre criticando seus pais por algum motivo, esse é o caminho para você não ter prosperidade e nem conseguir ter o seu financeiro balanceado com abundância. Isso aqui é só uma pitadinha, né? Para vocês saberem o caminho que nós estamos indo. Então, eu falo assim, os filhos são de ambos, né? Do pai e da mãe. 50% da genética vem de cada um deles. E quando nós negamos essa verdade, e negar essa parte de quem se é verdadeiramente, a vida chega até nós só pela metade, né? Porque a vida chegou até nós através dos nossos pais e dos familiares deles, dos ancestrais deles e dos nossos ancestrais. Então, quando nós negamos uma parte, né, que é um pai ou uma mãe, que a gente nega e a gente julga e a gente não respeita, então a gente está negando metade da gente, porque eu posso me dividir no meio aqui, metade da Alice é papai e a outra metade da Alice é mamãe. Então, eu não tenho como eu negar de onde eu vim e quem são meus pais. Porque quando eu nego, eu fico só metade de mim. Quando eu nego as duas partes, então, aí é mais grave ainda, né? E há alguns sentimentos que carregamos como adultos pela falta do pai ou da mãe. Quais são eles? A insegurança, carência, querer controlar tudo, que são essas pessoas controladoras, né? Esses sentimentos são tão aflorados que atraem pessoas indisponíveis. O que significa pessoas indisponíveis? Tem muitas pessoas que reclamam, né? Falam assim, eu não consigo um namorado bom, eu só arrumo dedo podre, né? O palavreado das pessoas que usam isso, né? Porque ela atrai essas pessoas porque falta uma parte do pai ou da mãe, né? E aí ela não consegue uma pessoa disponível. O que é uma pessoa disponível? É uma pessoa que está disposta a casar ou manter um relacionamento com o parceiro. E às vezes a pessoa que você atraiu já é filhinho da mamãe ou é filhinho do papai, porque não está disposto a assumir um relacionamento. Ou a pessoa já é mãe ou pai de irmãos, então ela não está disponível. Então, muitas pessoas atraem, né, pessoas que não é compatível e depois vai ficar reclamando porque essa pessoa não é disponível. Ou também que vivem em constantes conflitos emocionais. Então, esses são algumas características de pessoas que têm algum conflitos com os pais, que não aceitam os pais como eles são. E para resolver e ressignificar, é necessário olhar profundamente para a origem da dor, pois assim poderá ter paz com você mesmo e com as relações, e dar continuidade na sua vida com leveza. Então, eu te pergunto para você, quem são seus pais? Agora, aí onde você está,
você pode responder para você mesmo. Fala assim, o seu nome completo, por exemplo, tem um nome completo aqui, Fabiola Lopes. Você vai falar, eu me chamo Fabiola Lopes e meu pai é fulano de tal. Fala o nome dele completo e fala o nome da sua mãe completo, né? Eu tenho o meu também, meu nome completo é Maria Alice Ferrante. O nome do meu pai, eu sou filha do Ângelo Polido e da Sofia Alves Polido. Então, esse é o exemplo que você tem que dizer quem são seus pais. Então, é necessário dar honra a quem veio antes de nós. E quem veio antes de nós? Meu pai, minha mãe e os meus ancestrais, que são os meus avós, meus bisavós, tataravós, e assim vai. Tudo que você realiza hoje é resultado desse primeiro lugar. Qual que é o seu primeiro lugar? É o primeiro lugar de filho. O primeiro lugar que você ocupou nesse mundo foi o lugar de filho, ou filha, né? Sua base para tudo que você vive está na grandeza desses dois pilares. Os seus pais, que é o seu pai e a sua mãe. Né? Esses dois pilares, essa é a base para tudo na sua vida. Para que você tenha resultados diferentes em sua vida, é desse lugar que você precisa começar a cuidar. Então, se você chegou aqui hoje curiosa para saber o que é que eu estou fazendo, o que é essa constelação, o que é essa terapia, eu vou te levar lá para o seu primeiro lugar, que é o lugar de filha ou de filho. Que é daí que você tem que começar a cuidar para você ter abundância na sua vida de coisas, de pessoas, de sucesso, e para você ter prosperidade na sua vida. E a prosperidade não envolve só dinheiro, envolve saúde, envolve lugar para você morar, envolve pessoas, envolve amizade, e envolve você não estar em escassez, você sempre, quando você necessita de algo, alguém te oferece, te ajuda e colabora com você. Sempre você encontra um colaborador para estar te ajudando naquele momento de necessidade que você precisa. E todos nós passamos algum momento na nossa vida, a gente passa algum momento de necessidade. E a necessidade que eu estou falando não é de dinheiro, é necessidade, às vezes, de um carinho, necessidade de amor, necessidade de uma atenção. Então, se você tem prosperidade na sua vida, você vai colher tudo isso de alguém. Não precisa ser especificamente da sua família, mas você vai colher prosperidade, com certeza. Então, agora vamos fazer o exercício de acolhimento aos pais. O que eu vou pedir para vocês? Vocês sentem na cadeira onde vocês estão e coloquem, se você puder desencostar da cadeira, não é para ficar deitado assim, coloca o pé no chão, se você puder, você coloca a mão aqui na coxa e solta o seu corpo, para você ficar mais à vontade, para você sentir esse exercício por completo. Então, sente-se confortavelmente, feche os seus olhos, respire profundamente pelo nariz 3 vezes. Isso. Aí procure esvaziar toda a sua mente, permitindo que os pensamentos passem, voltando agora a sua atenção para a respiração, para o ar que entra e o ar que sai dos seus pulmões, aos movimentos do tórax. Sinta o seu tórax. Sinta o seu abdômen, quando você respira, que ele levanta, que ele solta.
Sinta isso a cada respiração. Se desapegue agora dos seus medos e intenções. Mantenha os olhos fechados. Desista de controlar ou resolver os seus pensamentos que aparecem. Gentilmente, deixe os pensamentos passarem e volte toda a sua atenção para a respiração. Ao momento presente, volte a sua respiração ao momento presente, ao aqui e agora, ao seu corpo. E, em especial, você leva toda a sua atenção aos seus pés. Se você não está com os pés no chão, coloque os pés no chão. Se você consegue tirar o sapato, tirar o chinelo, coloque seu pé inteiro no chão. Se você não pode tirar o sapato, não tem problema, pode ficar com o sapato. Mas sinta o seu pé por completo no chão. Você sente relaxar suas pernas, suas coxas. Você permite relaxar o seu quadril, que repousa sobre a cadeira. Você sente relaxar seu abdômen, a sua coluna lombar, todo o seu tórax se relaxa. Se relaxe agora seus ombros, braços, antebraços, mãos. Se relaxe o seu pescoço, a sua face, todo o seu corpo se relaxe. E com um desejo sincero de ter uma vida mais leve e mais alegre, você se entrega a esse processo. E se vê em uma grande sala, uma sala grande, branca. Essa sala que você se encontra é bem iluminada. Não tem móveis, você apenas vê o teto, as paredes, o chão, tudo branco. Essa sala é tão branca que você vê as paredes bem longe. Você apenas caminha tranquilamente nesse chão branco. E lá longe você vê duas pessoas que caminham na sua direção. E à medida que eles se aproximam, você os reconhece. São os seus pais, sua mãe e seu pai. O homem e a mulher que te deram a vida. À medida que eles se aproximam de você, você vê como eles estão vestidos, como estão seus cabelos, a sua fisionomia. Agora vocês estão frente a frente, mais ou menos 1 metro de distância. E olhando agora nos olhos de sua mãe, fixe bem os olhos nos olhos da sua mãe. Você se lembra dos motivos que tem para sentir mágoa da sua mãe. Talvez os sofrimentos que ela passou, que te leva a sentir pena da sua mãe. Esses sentimentos que vêm agora aí no seu coração, que você sentiu pena da sua mãe. Ou talvez
os episódios que te levam a sentir vergonha de sua mãe. E se lembra desses momentos difíceis. Você se lembra que se repetem na sua própria vida. Mas você respira fundo e ao lembrar desses detalhes, mas você não aguenta mais sofrer. E então, você olha profundamente nos olhos dela e veja o que ela expressa com seu olhar. O que você sente quando ela te olha assim? E diga em voz alta: sinto as palavras saírem do seu coração. Diga em voz alta, sentindo essas palavras saírem do seu coração. Diga assim: minha mãe, foi muito difícil para mim. E nesse momento, se permita emocionar-se, chorar-se. Deixa vir as emoções. Diga para ela, diga para sua mãe: sofri muito. E até hoje, minha mãe. Mas eu não aguento mais sofrer. E agora desisto. Abro mão das minhas expectativas infantis. E humildemente reconheço que ninguém muda o passado. E agora digo: eu desisto de mudar. E o que aconteceu estava muito pesado para mim. Tudo que a senhora viveu, minha mãe, foi para me dar a vida. Respira bem fundo, dá mais uma olhadinha nos olhos da sua mãe. Agora você olha, muda o seu olhar para o seu pai. E vamos fazer o mesmo exercício com você olhando direto nos olhos do seu pai. E olhando para os olhos do seu pai, você se lembra dos motivos que tem para sentir mágoa do seu pai. Talvez os sofrimentos que ele passou, que te leva a sentir pena de seu pai. Ou talvez os episódios que te levam a sentir vergonha do seu pai. E se lembra desses momentos difíceis. Você se lembra que se repetem na sua própria vida. Mas você não aguenta mais sofrer, então. Então você olha profundamente nos olhos dele e veja o que ele expressa com seu olhar. O que você sente quando ele te olha assim? E diga agora em voz alta. E sentindo essas palavras saírem direto do seu coração, você diz assim: meu pai, foi muito difícil para mim. Se permita agora emocionar-se e sentir esse momento. Diga a ele: eu sofri muito. E sofri até hoje, meu pai.
mas eu não aguento mais sofrer. E agora desisto. Abro mão das minhas expectativas. Abro mão das minhas expectativas infantis. E humildemente eu reconheço que ninguém muda o passado. Ninguém consegue mudar o passado. E agora digo, eu desisto de mudar o que aconteceu. Isto estava muito pesado para mim. Tudo que o Senhor viveu, meu Pai, foi para me dar a vida. Tudo isso foi para formar quem eu sou. Eu reconheço o valor de vocês. Eu reconheço o valor de vocês, meu pai e minha mãe. E só tenho a agradecer. Agora eu contemplo a face de vocês dois e vejo como vocês me olham quando eu disse essas palavras. Vejo como eu me sinto. Vejo como vocês me olham e digo, muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, papai. Vou fazer algo de bom com tudo isso. Eu me comprometo e vou para a vida. Eu serei feliz em homenagem a vocês. E agora observo a face de vocês, em como vocês me olham. Quando eu decido aproveitar a oportunidade que vocês me deram. E agora observo a face de vocês, em como vocês me olham, quando eu decido aproveitar a oportunidade que vocês me deram. E trago agora comigo esse sentimento de reconciliação, de paz, de força para a minha vida, para conseguir seguir em frente, seguir adiante. Assim, você vem voltando aos poucos, no seu tempo, fique aí o tempo que for necessário, e ao seu tempo, pode abrir os olhos. Aí vocês dão mais aquelas 3 respiradas, solta seu corpo, e volta para o aqui e agora, e vamos conversar a respeito do que vocês sentiram. E qual foi a sensação de vocês? Quem gostaria de falar primeiro?
Quem for falar, abre o áudio. Abriu? Abriu. Eu senti, Alice, uma sensação de alívio, de, de tranquilidade ao final, né? Do exercício. Você conseguiu ver o semblante dos seus pais? Você conseguiu ver naquele momento que eu falei que você estava visualizando? Conseguiu ver alguma coisa? Conseguiu Então, lembrar de algum fato que aconteceu? assim, o semblante deles, para mim, era um semblante tranquilo, né? Em relação mais ao meu pai, essa tranquilidade do que em relação à minha mãe, né? Quando você falou assim, para lembrar de alguma coisa, né? De alguma situação, nenhum dos dois eu lembrei de alguma situação assim específica, mas em relação ao meu pai, eu senti uma sensação assim maior de tranquilidade, né? Em relação à minha mãe, assim, um sentimento de inquietude, mas eu não consegui lembrar de alguma coisa em específico. Tá bom, ok. Quem é a próxima que quer falar? Aí Eu fecha posso, seu áudio, Fabiola, fecha seu áudio, aí a próxima abre o áudio. Vanessa, falar? eu posso falar isso. Oi, boa noite. Então, o que eu senti, assim, primeiro, era um olhar muito vazio dos dois para mim, né? Principalmente da minha mãe, da parte da mãe. E depois, quando eu falei que ia para a vida, os dois viraram as costas para mim. E aí depois eles foram voltando aos pouquinhos, de frente, mas não tinha muita alegria, não. Tava meio um sentimento vazio, assim, deles em relação a me liberar para a vida. Assim. Eu já tinha sentido isso na outra constelação, né, na outra meditação, e não melhorou muito, não. Então, vou fazer mais vezes até ficar bom, assim, até eles aceitarem os fatos que eu preciso realmente da vida e eu também aceitar. Então, vou tentar ver o que tem por trás disso daí. É, provavelmente seria bom você fazer uma constelação, né? Você já fez alguma constelação? Eu fiz só em relação à minha mãe, mas foi outro assunto, né? Não foi um assunto específico, né? Eu estava sentindo um dia e realmente, com certeza, eu preciso constelar sim. Continua no grupo aí, que sempre tem Tá novidade. bom. Sim, estou atenta aqui. Obrigada, gente. Próxima, que vem falar, Eu, Mônica. olha, eu senti muita tristeza, eu chorei bastante e saudade, muita saudade. Mas no final foi mais leve, assim, no final consegui ir em frente, mas foi meio difícil. Então, a primeira pergunta que eu fiz, né? Quem são seus pais? Eu fiz essa resposta Isso em voz aí é alta. uma coisa que a gente tem que praticar todo dia, né? Inclusive, eu tenho exemplo aqui É, do Marcelo, quando o Marcelo faz a abertura dele, ele sempre fala, né? Eu sou uhum, filho de fulano, filho de ciclano, ele fala o nome, eu acho muito bonito isso da parte de é Marcelo, verdade, né? é E a verdade. gente deve praticar isso na nossa vida diariamente, não é só numa Uhum, constelação ou só numa meditação. Se a gente se uhum, acostumar, que a gente aceita a história deles como foi que aconteceu, né? Não tem uhum. como a gente voltar lá no passado e resolver as questões deles. É só Não, respeitar, é, né? Do sim. jeito que foi e seguir a nossa vida. E Uhum, aí esse exercício é um exercício de liberação, né? sim. De Foi isso para sentimentos, de mim. emoções. Quem que é o próximo? Dona Sebastiana, quer falar? Está quietinha hoje, Dona Sebastiana.
cutucar ela. Então, eu senti no início eles olhando para frente friamente. Aí me deu um pouco de angústia. Mas depois foi sumindo e eles ficaram tranquilos e eu senti tranquilidade, paz, libertação e gratidão, muita gratidão. Isso é muito bom, né? Sentiu mais Uhum. leve, Sim, bem leve. normal. Dona Sebastiana já está aí na terapia faz tempo, já fez constelação várias vezes, Ah, né? Para ela é mais suave, né? Fazer os mas exercícios. cada dia eu aprendo uma coisa, cada dia eu procuro melhorar, cada dia eu vou me interagindo comigo e procurando a minha melhora, o meu sentimento. Estou conseguindo. Está conseguindo. Isso é muito bom. Quem mais quer falar? Egidinalva. Egidinalva. Nome diferente, nunca vi esse nome. Você quer falar? Boa noite. É um pouquinho diferente, eu estou um pouco rouca. Eu não participei como devia, né, da meditação, mas eu já fiz esse exercício em constelações. Tá certo. Se você quiser fazer, vai ficar gravado, né? O Marcelo vai disponibilizar lá depois. Tá Um bom. dia que você estiver tranquila, você pode pegar a gravação e fazer, né? E aí, se você fizer, você coloca o seu depoimento lá para a gente saber qual Ok, foi a sensação. Isso é ok. muito bom para a gente também crescer, né? Como terapeuta, né? Que está dando resultado. Uhum. Obrigada. Andresa, quer falar? Pode falar? Oi, desculpa, eu fiz o exercício, boa noite, é que eu estou jantando. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ah, então tá. Eu não vou abrir o vídeo porque eu estou aqui na cozinha, tá? Tá bom. Mas eu fiz o exercício, eu já fiz constelação, veio meu pai e minha mãe, mas eu gostei muito do exercício porque, a princípio, a minha mãe, né, principalmente, estava com um rosto muito triste, e depois ela foi rejuvenescendo, e no final ela estava outra mulher, sorridente, feliz. Então, eu achei muito interessante. Muito obrigada, viu? De nada. Esse é o objetivo do exercício, né? Da gente ver como que é. Às vezes tem alguma coisinha lá e a gente não sabe, Sim, está lá no inconsciente, né? Porque o nosso consciente não consegue enxergar, e a hora que você faz esse exercício, você vai ver a fisionomia de como estava e como ficou. E a sim. leveza que você fica no final do Ah, exercício, sim. de Eu ter entregado e eu de senti uma saber que energia. agora você vai para a vida e vai honrar eles, né? Fazendo da sua vida algo de bom. É, Sim, ótimo, viu? Muito obrigada. de nada. Quem é a próxima? Vanessa, você já falou? Já, né? Vanessa falou. Oi, Já. Marilene. Marilene, você está aí? Você pegou desde o Oi. começo o exercício? Eu peguei o exercício, sim, apesar de eu ter entrado 5 minutinhos atrasada, mas eu fiz o exercício, foi bem intenso. Eu tinha feito antes, não foi assim tão forte. Dessa vez eu vi a sala branca muito grande, vi eles se aproximando, eles muito sérios, né? Caminharam em minha direção assim, sérios, não é triste, alegre, nem nada, nem bravo, só com a aparência séria. E eu fiquei muito emocionada, eu chorei compulsivamente o tempo todo, tá? E eu senti que o semblante deles foi se aliviando, foi uma mistura de eu pedir perdão com perdoar eles, enfim, foi uma mistura de sentimentos muito intensa, muito forte. E no final, eu senti como se eles estivessem me acarinhando, me dando aconchego, me dando assim. Foi como se eu abaixasse a minha cabeça e os dois tivessem posto a mão em cima da minha cabeça, sabe? Mas eu senti que eu consegui
passar para eles que eu quero seguir minha vida e que eu preciso seguir minha vida, respeitando a vida deles e o passado deles, né? Que também não deve ter sido fácil. E veio muito forte essa sensação realmente de gratidão, né? Veio muitos fatos, muitas lembranças da minha infância, tudo, do quanto eles cuidavam de mim. E até mesmo as coisas que eu sei que eles fizeram, que na época eu vi com revolta, né? Teve um momento da terapia que eu fiquei muito pedindo perdão por eu ter sido uma criança rebelde. Na verdade, eu tinha uma rebeldia contra aquilo que eles estavam tentando me fazer de bem, né? Isso se prolongou até a fase adulta. Então, eu senti muito assim, um momento de perdão, de gratidão, foi uma mistura mesmo de sentimentos muito intenso, foi muito bom mesmo. Eu senti assim um alívio, uma coisa assim, eu estou visualizando a minha vida agora para frente, né? Eu consigo sentir segurança nas coisas que eu quero fazer agora, eu consigo visualizar um relacionamento bom, eu consigo realmente olhar para frente como se eles estivessem atrás de mim, me acompanhando assim à distância, né? De longe. Foi isso, sim. Não sei se eu. Tá Eu ótimo. sempre muito intensa, né? Eu tive a impressão, assim, de quando eles colocaram a mão em você, foi que eles estão te dando a bênção para você seguir a sua vida, né? Do seu jeito. Sim, Quanto mais feliz você for, mais você honra a vida deles. sim, eu senti dessa forma mesmo, dos dois, né? Um de cada lado, que eles fizeram meio que uma bênção mesmo. Foi bem nesse sentimento, viu, Mar? Muito bom, gratidão para vocês agora. Gisele, quer falar? Gisele, você está aí? Não precisa abrir a câmera se você não quiser abrir a câmera, você abre só o áudio para você falar. Acho que ela não está ouvindo. E você, Marcelo, você pode falar? Está ocupado? O Marcelo está falando que foi perfeito, e ele também não pode falar agora. Está ótimo, Marcelo, obrigada. Então, eu vou pedir assim para vocês, que eu tenho que fazer minha propaganda aqui, né? Ele falou que ficou muito tocado com a meditação, o Marcelo está falando. Ele não está podendo falar e ele está digitando aqui. O Marcelo, vou pedir para as meninas falarem mais um pouquinho, alguma coisa aqui. Só um minutinho. Não para de gravar ainda não. Então, é assim, eu tenho um projeto, né, que chama Projeto Coragem Sistêmica, que eu trabalho os 12 passos do AA, 12 princípios sistêmicos e 12 princípios de vida. E tem clientes minhas aqui hoje, e eu queria pedir para elas falar um pouquinho do projeto, o que elas estão achando, se elas estão gostando. É bem coisinha bem breve, assim, só que vocês, para as pessoas que não conhecem, saberem do projeto. Depois, se vocês se interessarem, entre em contato comigo que eu explico melhor. Oi, Maia, eu gostaria de falar, porque para mim está sendo fantástico, né? Eu estou assim realmente me interiorizando muito. Eu comecei o projeto só com uma proposta que já não é tão simples, né? Da codependência com meu filho. Teve todo um processo de mudanças aí no meio do caminho, só que os trabalhos que a gente faz, as reuniões, as conversas, elas foram muito além disso, né? A situação da codependência, para mim, ficou muito clara, muito resolvida, só que avançou, assim, para outras áreas da minha vida, enfim, o questionamento dessa interiorização realmente está agindo de forma muito abrangente, tá? Esse é o sentimento que eu tenho hoje, apesar de a gente não ter concluído ainda, né?
mas já fez já provocou muita mudança nas minhas atitudes em relação à minha vida, em relação ao meu futuro, em relação às pessoas com quem eu convivo. Então, eu só posso elogiar e agradecer muito, muito, muito mesmo, viu, esse trabalho que você criou. Muito bom mesmo. Parabéns e obrigada, né? Você sabe que eu sou fã incondicional pelo bem que eu já estou recebendo, né? É isso. Gratidão, Marilene. A dona Sebastiana quer falar também? Eu também já conheço a Alice há um tempo, já fiz constelações, depois entrei no programa dela, é muito bom. Também houve uma parte de um exercício que nós fizemos, uma carta para a mãe, antes da gente nascer. Eu achei, no início, assim, para pensar no início, eu achei que nem tinha como escrever uma carta para a mãe antes de nascer, mas depois eu iniciei a carta e consegui fazer uma carta. Me emocionei bastante, senti que foi muito bom para mim e talvez para minha mãe também foi muito bom. Foi uma liberação para mim e uma liberação também para o meu sentimento em relação a ela. Fiz também uma cartinha para minha criança interior também, que eu gostei muito, amei fazer a cartinha, falar com a minha menina, com os problemas que ela sofreu na infância. Então, a gente vai aprendendo muita coisa e vai liberando e vai aprendendo a trabalhar com as pessoas. Até é engraçado porque antes o meu marido é meio estrambelhado, de vez em quando ele fala umas coisas assim, eu falo, mas você não pode falar isso, homem, onde se viu falar uma coisa dessa? Tal. Agora eu já consigo falar com ele e a última conversa que eu tive com ele foi a respeito de uma bisneta, porque ele está meio surdo, e às vezes ele dá umas broncas nela tão alto que ela fica assim tensa de medo. Aí eu aproveitei que estava sozinha com ele, numa boa, e fui conversando com ele. Aí ele olhou para mim no final da conversa e começou a sorrir. Aí eu falei, você está rindo por quê? A gente tem que procurar olhar o comportamento da gente para a gente não fazer colheita ruim mais tarde. Ele falou, não, eu estou olhando para você porque você tem uns assuntos, umas conversas ultimamente que eu acho que você não existe, não. Você é muito diferente. Então, eu percebo que pessoalmente, eu percebo que eu estou mudando, que eu mudei bastante, isso é muito bom. E estou mudando em relação ao tratamento com as pessoas, até a maneira de chamar atenção quando preciso chamar. Eu espero uma hora adequada, converso calmamente e as pessoas entendem melhor. Então, a gente está aprendendo muito nesse projeto e eu pretendo aprender muito mais. Gratidão. Gratidão, dona Sebastiana. Muito obrigada pelos depoimentos de vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou quer que esclarecer alguma coisa a respeito de constelação, de terapia, alguma coisa? Pode perguntar, aproveita. Ninguém quer perguntar nada? Então, nós podemos encerrar? Então, eu vou encerrar com uma oração, que eu faço sempre quando eu começo, e hoje eu não fiz porque a gente ia fazer a meditação, e hoje nós vamos encerrar com a meditação. E já vou avisar para o Marcelo, a hora que ia terminar a oração, se você quiser parar de gravar, aí você já pode parar, tá bom? Vamos lá, fecha os olhos um pouquinho e diz assim: eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntas possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar
as coisas que eu não posso mudar. E coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Força, foco e fé. Amém. Então, é isso. Então, a gente